Que dá uma vontade de louvar, aleluia, e pela graça nós louvamos ao Senhor. Então, irmãos, nós lemos a respeito da viúva, né? O Senhor estava indo e passando naquele lugar, e antes, se os irmãos forem ler, meditar na palavra, o Senhor faz a cura, né? Do servo, do centurião, e depois que o Senhor cura, o Senhor vai fazendo a caminhada, e ele vai e passa por ali, pela cidade de Naim, e quando ele estava chegando ali naquele lugar, amém, Jesus, glória a Deus, e quando ele estava chegando ali naquela cidade, na porta da cidade, havia ali um enterro que estava saindo, e o Senhor chegou bem na hora que o enterro estava saindo da porta da cidade. E eu fiquei pensando, irmãos, a respeito dessa mulher, dessa viúva. A palavra não fala o nome dela, não fala há quanto tempo que o seu esposo havia morrido. Mas, irmãos, aquela época a gente sabe que as mulheres elas não trabalhavam. Era um sustento, era dado pelo esposo, né? Ou pelos seus filhos quando crescia. E a palavra fala que ela era viúva. Então eu entendo que ela já havia passado antes por um luto. Ela estava vindo de um momento de luto já, porque ela já havia perdido o seu esposo. Como eu disse, a palavra não fala quanto tempo fazia com que ela tinha perdido o esposo. Mas a palavra fala que ela tinha perdido o esposo. E eu imagino, irmãos, eu começo a pensar como aquela mulher, que ela perdeu o seu marido, mas na mente dela ela falou assim, mas pelo menos eu tenho meu filho, glória a Deus, porque com o filho era uma esperança de que futuramente ele iria ajudar ela, não é mesmo? O filho crescendo ia ser algo que, uma pessoa que ia ajudar ela, que ia ajudar a prover no sustento de casa, ou às vezes até mesmo ela pensando na descendência do esposo, nossa, glória a Deus, eu tenho um filho, então a semente do meu esposo vai continuar. E a gente sabe, irmãos, que naquela época isso era muito valioso, né? Ter um filho homem já era uma bênção, né, naquela época, e não só isso, mas também a continuação da descendência. Então eu imagino, irmãos, que quando o esposo dela morreu, eu não sei com quantos anos o menino tinha, mas imagino eu que ela ficou assim, nossa, amém, pelo menos eu tenho meu filho, pelo menos eu tenho a minha semente que vai continuar, a semente do meu esposo que vai continuar. Então eu imagino também as situações difíceis que ela não passou, talvez, para ainda cuidar do filho, né? E ela colocou, irmãos, eu acredito a esperança toda no seu filho. Eu vou colocar por mim, eu vou dar um exemplo meu. Se Deus o livre e guarde hoje, eu ficasse sem meu esposo, eu tenho meu filho. Mas só que hoje os dias são outros. Hoje temos a aposentadoria, né, do esposo, mas naquela época não. Então eu fico imaginando que naquela época aquela mulher ficou pensando, amém, eu ainda tenho meu filho, que é a minha companhia, que é a semente do meu esposo, a geração, a descendência do meu esposo que vai continuar. Ele vai futuramente poder me ajudar, ele futuramente vai poder suprir as nossas necessidades também, trabalhando como homem. Só que aí, irmãos, acontece algo que ninguém espera. Quem vai imaginar que um filho jovem, a palavra fala que ele era um moço, que era jovem. Então eu imagino que ele devia ter uns 16, 17 anos, talvez. E esse jovem morre. Pensa bem, irmãos, no coração dessa mulher. Eu imagino que perder um filho já deve ser a dor mais terrível do mundo. Agora você imagina, irmãos, que ela não só perdeu o filho, mas ela tinha perdido toda a esperança. A palavra fala que era seu único filho. Então eu imagino que era a única esperança que ela tinha. Morreu. A palavra não fala como esse menino morreu. Não sabemos se foi algo trágico ou se teve uma doença lá e ele morreu, mas morreu. A esperança morreu. Aquilo que ela queria, aquilo que ela talvez ansiava em ter um neto, ter um filho, outros netos, né? Ou de repente, não sei. Mas, irmãos, morreu. Aquela mulher estava, irmãos, sem esperança. Porque o seu único filho, a sua única esperança, morreu.
Irmãos, e quantas vezes nós não passamos por momentos assim? Que a gente está passando por situações hoje em dia, irmãos, está tão difícil. Eu creio que não é só eu que estou passando por luta. Eu tenho pessoal da igreja, familiares, que a gente vê, cada um tem a sua luta. Às vezes eu acho que a minha é grande, mas aí eu vejo do outro e eu falo, não, essa é pequena. A minha situação, eu arrumar um serviço, eu resolvo ela. Mas tem pessoas que às vezes estão com uma enfermidade. Às vezes o médico, irmãos, foi e falou e tirou sua única esperança. Porque você acha que essa mulher não foi atrás de médico? Você acha que ela não foi atrás das coisas, irmãos? E não tinha mais solução. Até o momento que Jesus chega e encontra com ela. Mas, irmãos, Jesus chega, mas dava para essa mulher ir atrás ainda de um pronto-socorro para esse filho? Não dava. Dava para ir atrás de um médico bom, né? O melhor médico do país? Não dava mais. Porque a esperança dela tinha morrido, irmãos. O menino já tinha morrido. Já tinha morrido. Sabe que o Senhor, quando falava comigo dessa palavra, o Senhor falava no meu coração de pessoas, irmãos, que está com a sua esperança morta. Sabe quando você olha para o lado, olha para o outro e não vê saída? Como que isso vai acontecer? Como? Eu imagino essa mulher, irmão, se olhando e falando, e agora? Acabou. Agora acabou. Acabou porque eu não vou ter mais ninguém comigo. Acabou porque o meu filho se foi. Acabou porque a descendência do meu esposo já foi, já era. Acabou. Não tem mais solução, não tem mais jeito, irmãos. Aqui nós estamos falando, irmãos, de uma mulher que talvez, irmãos, porque o filho morreu, nós não sabemos se ela tinha alguém que ajudava, mas muitas mulheres que ficavam viúvas sem ninguém, às vezes iam ter que se prostituir, porque não tinha como comer, não tinha pessoas que ajudassem. Aí, às vezes, irmãos, quantas coisas passam pela cabeça dela, talvez. Irmãos, e acabou a esperança. Irmãos, tem situações na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, e agora? Que não tem mais como. Não tem mais como você ir atrás de médico. Não tem mais como você ir atrás de um banco para te arrumar um dinheiro. Ou você arrumar uma solução. Ou talvez você tenha uma causa na justiça, irmãos, que o juiz já foi lá e falou, não, já era, acabou, está decretado, acabou, já foi para arquivou o processo. A gente não sabe, eu não sei o que cada um tem passado, mas o Senhor falava para mim de situações que não tem mais como o homem pôr a mão, e que é aí que o Senhor vai chegar na sua situação. Irmãos, o Senhor falava desse jeito no meu coração, irmãos. Pessoas que não têm esperança. Às vezes, irmãos, a gente passa mesmo por provas, que a gente olha para o lado, olha para o outro e fala, e agora? E agora? Não tem mais jeito. O médico já falou que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Morreu. Porque o menino morreu. Morreu, irmãos. Tinha morrido. Morreu. E aí a palavra fala que ia indo o enterro. Já ia enterrando. Já estava levando para o enterro. Aí o nosso mestre chega. Aleluia. E aí o Senhor chega, irmãos, e vê aquela situação. E a palavra fala que ele chegou e ele tinha uma multidão que já estava com Jesus, que estava andando, vendo os milagres. E aí, irmãos, aquele povo, eu acredito que se choca. Imagine só aquela multidão que estava vindo com Jesus se dá de frente com aquela multidão que estava vindo do enterro do menino. E o interessante é que a palavra fala que a cidade tinha muitos da cidade que estava saindo para o enterro. Irmãos, oh Jesus, tem muita gente que às vezes está vendo a nossa situação, irmãos, que está chorando com a gente, irmãos. Mas essas mesmas pessoas que estão andando com a gente, que está chorando com a gente, eles vão ver a gente glorificar o nome do Senhor. São essas mesmas pessoas, irmãos. E aí, irmãos, o que o Senhor falava no meu coração, e eu fico imaginando que quando ele chegou, o detalhe importante, irmãos, que já estava saindo para enterrar.
Já não tinha mais gente, já estava indo para enterrar. E às vezes, irmãos, hoje, nessa noite, nós estamos assim. Irmãos, eu estou falando aqui, mas o Senhor está falando comigo. Eu sou a primeira a tomar posse do que o Senhor está falando no meu coração. Porque tem situação, irmão, que eu não sou diferente de vocês. Para mim, que já estava enterrado. Ó, o Senhor está me tocando aqui, eu vou falar algo do Senhor, que o Senhor fez na minha vida, para dar um exemplo para os irmãos, de coisa, irmãos, que não tem mais jeito. No final do ano retrasado, eu estava fazendo vários exames. O médico falou para mim que eu estava com endometriose. Ele estava achando que eu estava com mioma. Eu tinha vários pólipos, vários micropólipos. E eu fiz vários exames. E aí, quando eu fui entregar, porque eu já estava com uma especialista do AME, que ela é especialista nessa área. E aí eu fui, e na semana que eu ia levar os meus resultados de exame, eu sofri um aborto. Nem esperava, nem imaginava. Eu sei que eu engravidei e perdi, e na mesma semana que eu perdi, eu tinha de ir lá na médica. E aí eu fui lá na médica e mostrei para ela todos os exames e falei para ela que eu tinha perdido o neném naquela semana. E aí ela pegou e falou assim para mim, ó, é o seguinte, o SUS, ele não paga, ele não tem aquela fertilização in vitro, não existe isso no SUS. E o seu caso é o seguinte, se você quiser um dia engravidar, você vai, e eu tenho um site aqui ela me falou o nome do lugar lá, de uma clínica em Sorocaba, que se eu desse os meus óvulos, eles me davam o tratamento. E ela falou, você tem até 35 anos para você ir atrás disso. E eu estava já quase com 33, né? Eu falei, ô Jesus, que modo é esse, Deus? E aí ela falou desse jeito para mim, se você quiser, você faz isso. Você passa lá no RH, não, na assistência social do AME, e aí deixa o seu nome, e se você quiser, você vai atrás assim. Irmãos, palavra de morte, enterro. Eu falei, Jesus, que negócio é esse, Senhor? E naquele dia, irmãos, com aquela palavra daquela mulher, olha só, irmãos, eu estava quase igual a mulher. Já tinha passado pelo aborto, que foi terrível. E aí essa mulher veio com uma palavra dessa, que eu não ia conseguir, que eu não ia poder, que se eu quisesse eu tinha de ir atrás, ia doar óvulo para ter esse tratamento. Ai, que coisa. Eu falei, Jesus, que negócio é esse, Senhor? Estava morto, irmãos, morto, enterrando já. Na verdade, a médica enterrou, né? Só jogou um pouquinho da terra em cima. Falei, Deus, que negócio é esse, Senhor? Aí eu saí e falei assim com o Senhor, Senhor, Tu és o Deus da vida e da morte. É o Senhor quem dá. Se for da Tua vontade, um dia o Senhor quiser, o Senhor vai me dar um filho. Mas se o Senhor não quiser também, que o Senhor tire isso do meu coração. Porque eu entendia na minha cabeça que nem tudo é para nós. Não é porque eu sou crente que tudo é para mim. Não é. A gente tem que aceitar, nós vivemos no mundo e não é tudo para mim. Não é porque eu sou crente que Deus tem que fazer tudo. Não, Deus não é obrigado. A palavra, não foi louvor que nós louvamos aqui? Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu falei isso para o Senhor e eu me lembro, irmãos, que no dia que eu perdi o neném, eu cantei esse louvor lá. E eu falei, Senhor, o Senhor é que sabe. Irmãos, 2 meses depois eu já estava grávida desse abençoado. 2 meses depois eu estava grávida do Marco Antônio. O Senhor fez ressuscitar o meu filho. Os irmãos estão entendendo? E aí, irmãos, Jesus chega e olha aquela mulher. E o que eu acho lindo nessa palavra é que o Senhor olha para ela. Ele chega, Ele olha para ela, Ele vê a dor dela. Irmão, você acha que Deus não está vendo a sua dor? Ele vê. Ele vê a sua dor. Ele vê o seu choro. E Ele ainda fala assim, ó, não chore. Fala para ela, não chora não.
O Senhor se compadece dela. O Senhor é como se Ele sentisse a dor dela. Não chora não. Não chora. Não chora mais. Irmão, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar para você, não precisa chorar mais. Irmãos, essa morte que está te rodeando aí, essa situação de morte que está te rodeando, o Senhor está falando hoje que você não precisa mais chorar. Porque Ele viu, Ele te viu nessa noite, Ele chegou, aleluia. Assim como Ele chegou ali, irmãos, Ele chegou na tua vida. Você acha que foi por um acaso que o Senhor passou aqui nessa cidade? Não, também não foi por um acaso que você veio aqui nessa noite hoje, para receber essa palavra do Senhor. Porque o Senhor não quer mais que você chore, não precisa mais chorar. Oh, glória! Não precisa mais chorar. O Senhor chegou, aleluia. E aí o Senhor chega e fala para ela, não chora, não chora mais, não precisa chorar, não chora mais, não precisa, porque o Senhor chegou, aleluia. Ele chegou na situação, irmãos, Ele chegou na situação, irmãos, Ele chegou, Ele está vendo, irmãos, as suas lágrimas. E está falando, não chora mais. Eu cheguei, oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia. E aí o Senhor fala para ela não chorar mais. Não chore. E aí Ele chega. E eu fico imaginando, porque assim, irmãos, estava a multidão de Jesus, que já estava vendo Ele fazendo outros sinais, maravilhas, para onde Ele andava, e viu a mulher. E a mulher estava como eu disse, já com toda a cidade. E eu imagino, irmão, eu estou imaginando, tá? E eu gostaria que os irmãos imaginassem comigo. Sabe aquela situação que quando você chega assim, você fala assim, eu tenho que fazer. Vou dar um exemplo. Você está vendo uma abençoadinha, uma mulher, empurrando um carrinho, vamos pôr um Fusca, tadinho do Fusca, né? Um carrinho velho, vamos pôr o Fusca ultimamente está um carrão, né? Está valorizado, mas pensa uma mulher sozinha empurrando um carro. Você vai olhar aquilo, você não vai se sentir na obrigação de ajudar mesmo? Você fala, ô dó dessa mulher, né? Já está vindo com essa luta desse carro e ainda vai empurrar? Eu sou obrigada a ajudar ela. Irmãos, eu creio que foi assim que o Senhor fez. Ele estava vindo de milagres, fazendo, operando maravilha, coisa linda, e chega, se depara com aquele velório e fala, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. O Senhor olha assim a situação e fala, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Não vou poder deixar essa mulher passar aqui com esse velório, com esse menino chorando desse jeito, eu não vou fazer nada. E é assim, irmão, o Senhor está falando hoje para nós. Ei, eu vou fazer. Não dá mais para ver você nessa situação e eu não fazer nada. Eu vou ter que fazer. Oh glória! Eu vou ter que fazer. E eu imagino isso, irmãos. O Senhor olhando, vendo aquele povo. E eu não falo, irmãos, porque Ele tinha de ser obrigado a fazer, porque... Não, Ele falou, não, eu tenho que fazer. Por essa mulher eu tenho que fazer. Olha quantos sinais que o Senhor já estava fazendo. E Ele vai e fala, não, eu sou obrigado. Eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. Eu tenho que fazer alguma coisa por o choro dessa mulher. Irmãos, o Senhor olha, irmãos, oh Jesus, a graça que eu estou sentindo, Deus de poder e de glória, aleluia. Irmãos, é para o Senhor, para você sair daqui hoje renovado, aleluia, a sua esperança renovada, porque o Senhor não vai mais deixar esse mal te sucumbir. Você não vai enterrar esse sonho, não vai ser enterrado, em nome do Senhor Jesus. O Senhor hoje está fazendo ressuscitar, oh glória. É ressuscitar o sonho, é ressuscitar aquilo que a gente já achava que tinha perdido. E o Senhor está falando, não está perdido, eu vou fazer ressuscitar. Oh glória, aleluia. O Senhor
vai fazer ressuscitar, aleluia, Jesus. E aí, irmãos, o Senhor vai e toca no caixão. O Senhor não relou no morto, o Senhor rela no caixão e fala para o menino se levantar. E o menino senta e ele começa a conversar. Oh, glória! Oh, glória, irmãos! Oh, aleluia, Jesus! E aí o Senhor fala para ele, né? Para o jovem se levantar. Levanta-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou para a sua mãe. Irmãos, simples assim. O Senhor está entregando hoje. Levanta sua mão direita, irmãos, em nome de Jesus. Toma posse, porque o Senhor está entregando hoje na sua mão, aleluias, o sonho que havia se perdido, morrido, aquela palavra que você achou que não dava mais, aquilo que você não acreditava mais, porque as pessoas falaram que não dava mais para você. O Senhor está entregando na tua mão, aleluia, oh glória. E ele levanta e coloca e entrega o menino na mão da sua mãe. E aí a palavra fala assim, irmãos, que todos ficaram cheios do temor e louvaram ao Senhor. Aleluias. Irmão, nessa situação aqui, irmãos, Deus não tinha outra coisa a não ser Deus fazer milagre. Irmãos, e é isso hoje para nós. Hoje não tem outra coisa, só um milagre. Aleluia. Não tem outra coisa, irmãos. É só um milagre mesmo para o Senhor fazer. E aí a palavra assim, ó. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. E Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e região. Aleluia. Irmão, você sabe o que eu entendo disso? Que o nosso milagre vai virar notícia. Irmãos, o nosso milagre vai virar notícia. De longe vais ouvir dizer, olha, o milagre chegou na casa da Kessia, do Marcos, do irmão André, de todos nós aqui, em nome de Jesus. Vai virar notícia, irmãos, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio verdadeiramente naquilo que o Senhor tem e naquilo que o Senhor falou no meu coração. Né, filho? Ô, glória! Glória a Deus! Está testificando, o meu milagre está testificando. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não sei qual que é o seu milagre hoje. Eu não sei qual foi a situação que trouxe a morte, que trouxe o impossível. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, irmãos, que o Senhor vai fazer na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele ouviu o seu clamor. Ele viu o seu choro. Aleluia. Irmãos, o Senhor falava no meu coração, o choro chegou no seu ouvido. Aleluia. Aquele dia, aquele momento que você chorou e você colocou diante do Senhor, Deus, ó, o homem fala que não tem mais jeito. Essa situação, meu Deus, eu não vejo mais jeito. O Senhor ouviu o seu choro naquele dia, irmãos. E se compadeceu do seu choro, irmãos. E te trouxe aqui para te dar vitória. Aleluia. Para fazer esse sonho seu ressuscitar. E para você sair daqui com esperança de que o Senhor vai mudar a situação, de que o Senhor vai fazer aquilo que falou. Às vezes, irmãos, não nessa palavra, mas às vezes o Senhor fez promessa e a gente às vezes acha que nunca vai acontecer. E andarás, e me cantarás. A gente olha a situação e fala, é impossível isso acontecer, isso nunca. Ah, isso é para o fulano, isso é para o ciclano, não é para mim. Mas o Senhor está falando que é para você sim. É para você sim, não é para o outro não. O
para o fulano, cicrano, aquele bem, não. É para você também. Se está tudo na mão dele, por que ele não vai fazer para você? Por que não vai fazer na tua vida? O Senhor é Deus, Ele é misericordioso. E Ele escuta, irmãos, o nosso clamor. Ele escuta. A gente às vezes acha que nós chorando, ninguém está ouvindo. Às vezes não vê na hora. E a gente fala, não está ouvindo. Está morto e não está ouvindo. Mas o Senhor está. E Ele ouviu o seu clamor. Irmão, se põe de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai te tocar. Aleluia. Ele vai te tocar de maneira diferente. Porque Ele chegou, irmãos. Ele chegou e Ele vai tocar de maneira diferente, para você saber que é o Senhor quem fala contigo. Não é aquece, irmãos, porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém, não. Mas é o Senhor, o meu Deus, aleluia, que vai tocar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, aqui está este povo, Senhor. Oh Deus, que o Senhor se encontra com eles hoje, Jesus. O Senhor chega hoje, Deus, nesse enterro, Senhor. O Senhor chega hoje, Senhor, nesse momento de morte, Deus. Ah, Senhor, para trazer vida, Senhor, para fazer ressuscitar, e andarás, me cantarás, me andas, para fazer ressuscitar, Senhor, sonhos que se perderam, para, Senhor, fazer ressuscitar, Senhor Jesus querido, aquilo que nós desejamos. Senhor, o Senhor me faz lembrar, Deus querido, daquela mulher, Senhor Jesus querido, que fez, Senhor, aquele quarto para o teu servo, Jesus. E ali, Senhor, depois de tempo, o teu servo ali, Senhor, ele manda perguntar para aquela mulher o que ela queria. Deus querido, e quando ele vai, Senhor, ela fala que não quer nada, Jesus. Mas ele fala, Senhor, que depois de um ano, Senhor, ele ia voltar ali, ela ia estar com o filho nos braços, porque ela não tinha. Mas, Senhor, ela nem pedia, Senhor, porque, Senhor Jesus querido, às vezes era algo impossível para ela, e ela não queria se frustrar, Jesus querido. Mas hoje cai por terra, em nome do Senhor Jesus, toda frustração, Senhor Deus, toda tristeza, Senhor Jesus querido, toda tristeza na alma, Senhor, Pai querido, toda palavra de morte, toda palavra de maldição, tudo aquilo, Senhor, que nos impedia, Senhor, de acreditar, Senhor, que o Senhor faria, Jesus querido, ressuscitar. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, venha tocar, Senhor, nessas vidas. Deus querido, porque o Senhor quem trouxe cada um deles. Pai querido, o Senhor trouxe porque o Senhor queria dizer isso a eles hoje. Senhor, chega de chorar, porque o Senhor ouviu a tua oração. Chega de derramar lágrima, chega desse luto. O Senhor vai fazer um milagre, porque só tem um milagre para ser feito. Não tem mais como homem para a mão, não tem mais como fazer da tua mão, fazer do teu jeito. Não dá mais para você fazer do seu jeito, é do meu jeito, diz o Senhor, é da minha maneira, diz o Senhor. Tentaste com as tuas mãos, tentaste com as tuas mãos, mas é o Senhor quem faz. Surimi andará, surimi canta, surimi andará, surimi canta, é o que faz. Surimi andará, surimi canta, surimi anda, porque só Deus me canta de milagre, me andará, surimi canta, me andará, surimi canta, me andará, surimi canta. Senhor, toca mesmo, Jesus, faça mesmo, Senhor, para o seu nome ser glorificado. Deus, eu creio, Senhor, que nós vamos ouvir de longe, a notícia vai espalhar do milagre que o Senhor fez, Pai querido. Vai chegar notícia, Pai.
mesmo, ó Pai. Toca, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. E as palmas são para o Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.